Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala que é o seu professor de Sociologia, o Heitor. Acho que não sei se me apresentei direito na aula anterior, né? Então, meu nome é Heitor Claro da Silva, sou professor de Sociologia daqui do SED 3, em Planaltina, né? Com vocês aqui no Jardim Roriz. Eu fiquei em quinto lugar na seleção pública para professor em 2018, sou professor temporário. Sou formado em Ciências Sociais pela UNB, me formei em 2019, fiz uma parte do curso de Economia na UNB também, depois eu fui para Ciências Sociais. Outra coisa importante dizer para vocês é que eu estudo Sociologia Política e Direitos Humanos. Sociologia Política eu estudo na UPERJ, modalidade de especialização, uma pós-graduação, uma especialização em Sociologia Política, pela Universidade Cândido Mendes e UPERJ, né? Instituto Universitário de Estudos Superiores, né? Do Rio de Janeiro. E também estudo movimentos sociais e direitos humanos. Eu estou na seleção de mestrado, né? Para o Departamento de Ciências Sociais Comparadas em América Latina da UNB. Tá bom? Vamos lá. O capítulo de hoje é o texto 1, o que é anomia. Beleza? Quem fez esse texto é o Nelson Dácio Tomasi. Eu publiquei para vocês terça-feira, né? Enfim. Vamos contextualizar primeiro, né? O texto faz essa contextualização que é muito importante. A anomia vem do grego, né? Ausência, nomos, norma, lei, né? Então pela visão dos gregos era uma ausência de lei, né? Ausência de regras, estado de perturbação da ordem, algo que não está regrado ou regulamentado, que causa problemas para o estabelecimento como normal, pré-estabelecido ou estável. Ou seja, uma sociedade em que os padrões normativos de conduta e crença estão enfraquecidos ou desapareceram. Beleza? Dentro dessa definição, a gente tem alguns sociólogos que vão fazer interpretação dos fenômenos que acontecem na nossa vida social, na nossa sociabilidade, nas relações entre os seres humanos, né? Em sociedade. Beleza? Então, um dos primeiros autores é do século XIX, é o Jean-Marie Guyot. É de 1854 e morreu em 1888. Aí o livro dele, tem dois livros que são comentados aqui no nosso capítulo, que é o Esboço de uma Moral Sem Obrigação, Nem Sanção e a Irreligião do Futuro. Ele defendia a ideia de que a anomia em dois sentidos. Anomia moral, né, não como ausência de normas, mas como a necessidade de não se ter normas fixas, universais, absolutas, que impediriam a evolução moral do indivíduo. E a anomia religiosa, como a necessidade de se libertar de qualquer fé dogmática. Bom, a maioria dos pensadores vão surgir após a Revolução Industrial, porque a vida na cidade ela é muito diferente do período, no caso europeu, da Idade Média. E no caso brasileiro, que também a sociologia vai nascer no século XX aqui no Brasil, né? Você tinha outros pensadores que iam trabalhar mais superficialmente no século XIX, mas sobejamente, né, você tem aqui o Gilberto Freire, entre outros, vão surgir ali a partir do século XX, né? Porque a partir do século XX você tem uma vida urbana muito mais agitada, muito conflituosa, porque no meio urbano vive muita gente, né? Você tem o quê? Muitos problemas para resolver, certo? Na Europa isso começa mais cedo do que no Brasil, porque a Revolução Industrial ocorreu lá, né? Na Inglaterra, na França e na Alemanha e na Itália, nessa ordem. Então essa relação de estudos sociais, inclusive da norma e da estabilidade, surge no momento de conflituosidade,
onde as normas são pouco ou não obedecidas, onde as regras de convivência ou os rituais de convivência são pouco observados, entenderam? Então, prosseguindo, a gente tem então, algumas ideias, como essa do Jean-Marie Guyot, né, de regras volúveis, aquelas que se modificam para uma melhora moral, para que a fé não fosse, na visão do autor Jean-Marie Guyot, não atrapalhasse ou não estivesse no meio de uma evolução moral. Vou dar um exemplo. O Papa Nicolau V divulgou uma súmula papal em que autorizava a escravização de indígenas e de negros, lá no século XV, né? Hoje a gente encontra religiões protestantes que são contra a vacinação, por exemplo, contra o uso de máscara, contra as medidas de biossegurança. Então, o que eu posso dizer para vocês é que muitas das vezes aquilo que está mais tradicional, aquilo que constrói regras que são impeditivas do avanço moral, do avanço social, são vistas, de acordo com esse autor, o Jean-Marie Guyot, como impeditivos dessa evolução. Então, as instituições, dito de outro modo, né, as instituições que estariam no meio do processo de evolução deveriam ser deixadas de lado para uma construção moral mais avançada, à frente da fé dogmática, entenderam? Ou, né, de regras fixas que poderiam atrapalhar a evolução social. Beleza? Então, Guyot entende por verdadeira autonomia produção de originalidade individual e não uniformidade. Então a gente tem uma relação aqui muito importante do crescimento a partir do século XIX, né, principalmente a partir do século XIX, da construção de uma individualidade muito acentuada e fortalecida a partir do Estado, como a construção dos direitos individuais. Lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem, olha no singular, hein? E do cidadão também no singular, lá da França, de 1789, é do final do século XVIII. E o Jean-Marie Guyot é do século do metade do século XIX. Portanto, é consequência, esse individualismo é consequência desse processo revolucionário. A Igreja Católica controlava a Europa à época e os costumes eram todos controlados pela Igreja. Então, o Jean-Marie Guyot, ele vai se pautar por essas construções novas que estão avançando na França naquele período. Então, naquele período, por exemplo, as pessoas não eram livres. O trabalho era servil. Se tinha que pagar taxas para os nobres. A pessoa nascia e a sua vida já estava construída, né, pelo título de nobreza. Não havia possibilidade de mobilidade social. Então a pessoa nascia serva, morreria serva, né? E com a vida destinada a obedecer e pagar taxas para o nobre, que continuaria nobre e rico. Então a riqueza estava atrelada ao título de nobreza, não ao trabalho ou ao esforço, certo? Os nobres não trabalhavam. E aí, com a mudança social e com a Revolução Francesa, a gente tem uma nova construção que veio com a industrialização de um lado e a mudança política, a república e a igualdade sob a lei do outro lado. Então o Jean-Marie Guyot vai dizer então, quer dizer que a possibilidade de mudança contra as regras fixas, ou seja, se não tiver regras fixas, vai haver maior possibilidade de mudança, de aprimoramento, evolução moral e também de originalidade individual, de não uniformidade, de mais autonomia, né? E
a fé dogmática poderia ser um impeditivo a isso. Essa é a visão do Jean-Marie Guyot. Certo? Então, para uma nova sociedade para o Guyot, seria sem regras fixas e universais. Os indivíduos seriam estimulados a cultivar o estético, a arte e o belo, além de um pensamento especulativo e crítico. Nela, a vida associativa teria por base um impulso natural existente no próprio indivíduo. Então, a vida associada seria através da fraternidade, certo? Racional, moral, rejeitando o dogmatismo e as autoridades, especialmente as autoridades religiosas. Isso aí está no final da página 17. Então, a fraternidade e a solidariedade entre as pessoas se daria por visualizar no outro uma pessoa igual a si. E não no benefício pelo título, mas na igualdade entre as pessoas. Que daria então no cultivo do belo, da arte, do espírito crítico, né, do pensamento especulativo e crítico, né, as razões da reunião e da associação entre os indivíduos. Então assim pensava Jean-Marie Guyot. Agora a gente vai para outro sociólogo, que é o Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917. Esse é um dos sociólogos mais estudados, né? No ensino médio e também no ensino superior. Ele é tido como o pai da sociologia. Ele vai construir método sociológico, é um sociólogo muito importante, vai criar o primeiro curso de sociologia universitária do mundo. Então ele é uma personalidade muito importante na sociologia. Então o Durkheim ele vai entender e vai conferir conceito, status de conceito à anomia. Então ele é contemporâneo, ele viveu no mesmo período, né, do Jean-Marie Guyot. Então ele sofreu as mesmas mudanças e transformações resultantes da Revolução Industrial. Na França, daquele período, você tinha processos de empobrecimento da população, cidades com esgoto a céu aberto, desemprego em massa, sofrimento urbano muito grande. Alguma coisa como o Brasil passa hoje, né? Favela, né? No Brasil, desigualdade, fome, desemprego, né? Aí, diante dessa situação, ele vai entender a anomia através de duas obras: da Divisão do Trabalho Social, de 1893, e O Suicídio, de 1897. E aí ele retoma então a anomia como ausência de normas. Sabe aquele entendimento grego que eu falei para vocês? Ele vai retomar. Ele vai dizer que é ausência de normas, cumprimento de normas em uma dada sociedade, ou em setores da própria sociedade, ou mesmo em ações individuais. Então, na divisão do trabalho social, ele diz que com a divisão, com a Revolução Industrial, vai surgir uma coisa nova, né, que é o aumento na divisão do trabalho, das especialidades do trabalho. Cada um, vamos supor, tem um professor, um diretor, a supervisão pedagógica, pedagogo, etc. Se antes você tinha uma pessoa que fazia tudo, agora você tem pessoas para cada atividade, você tem surgimento de novas atividades. E o Durkheim, ele dizia então que a divisão social do trabalho geraria solidariedade, mas não aquela solidariedade que a gente entende como aquela amizade ou fraternidade entre as pessoas, mas a interdependência entre as pessoas. A palavra-chave é interdependência. Então os indivíduos, ao desenvolver as suas atividades, eles necessitam uns dos outros. Então, porque ninguém pode fazer tudo sozinho. Então vai haver uma interdependência. E essa interdependência criaria então laços sociais de solidariedade, para a gente viver numa sociedade, certo? Mas algumas coisas vão acontecer na divisão social do trabalho que podem resultar problemas, né? Ou ainda trazer resultados diferentes do esperado, ou não trazer, portanto, a solidariedade.
ou a interdependência entre as pessoas. E aí ele fala de 3 tipos específicos de anomia decorrente desse processo. Seria negação da solidariedade, nas palavras de Durkheim. O primeiro processo é decorrente das crises industriais ou comerciais, que são rupturas parciais da solidariedade orgânica. Lembrando que tem 2 tipos de solidariedade para Emile Durkheim. A solidariedade mecânica, que são em sociedades com pouca divisão social do trabalho, e a solidariedade orgânica, com mais divisão social do trabalho. Na primeira, na solidariedade mecânica, o que impera são padrões morais rígidos, dogmáticos, baseados na fé e na força. Na segunda, na solidariedade orgânica, a interdependência das pessoas não é baseada mais na fé e nem na força, tão somente, mas e sim na interdependência das pessoas através do trabalho, ou da divisão social do trabalho. E nas crises, a gente teria, nas crises industriais ou comerciais, um exemplo da crise que a gente vive hoje, a crise da Covid. A gente tem mais desemprego, mais demissões, teve a reforma trabalhista, né? Os trabalhadores de aplicativo, né, do iFood, da Uber e de outras plataformas, né, da 99 Táxi e assim por diante. Os trabalhadores informais, os trabalhadores que vivem de bico, né, o chamado precariado, nas palavras de Ricardo Antunes, né, sociólogo lá da Unicamp. Então, dentro dessa perspectiva, haveria uma disjunção, né, das regras sociais de convivência. A interdependência estaria fragmentada, sofreria um processo de desorganização. Então aquelas regras de convívio estariam que ameaçadas. Então haveria o que? Uma anomia. Beleza? O segundo antagonismo, né, ou negação da solidariedade, segundo Emile Durkheim, é o antagonismo entre o trabalho e o capital. A solidariedade diminui e a luta se torna mais presente, submetendo-se a ela somente no limite da ausência de alternativas. Então, sei lá, se antes da Revolução Industrial, ou se antes no Brasil havia você pega, por exemplo, os regimes indígenas de divisão do trabalho, a relação ela é religiosa, a divisão social do trabalho vai se dar por tradição, pela liderança do pajé, pela divisão sexual do trabalho, aquilo que o homem dá conta de fazer, o que a mulher dá conta de fazer, pela divisão biológica do trabalho. Mas a partir da Revolução Industrial e da divisão social do trabalho, a partir da pressão do mercado, você tem no Brasil, por exemplo, já a partir da Revolução de 1930, com o Getúlio Vargas, e o aumento da população urbana no Brasil, você tem um conflito muito maior entre o patrão e o trabalhador. Isso não haveria no regime autóctone indígena, Caiová, Guarani, Tupi-Guarani ou Cocama. Nessas nações indígenas, a divisão social do trabalho não geraria um excedente que seria acumulado por outra pessoa. O excedente do trabalho ficaria com a própria comunidade. Exemplo, um dos compromissos entre os guaranis é que o mais velho seja sustentado pelo mais novo. Então, o mais novo caçaria, pescaria ou plantaria, e aquilo que ele não pudesse consumir, aquilo que ele não consumisse, seria para o pai dele, para o avô dele, para as pessoas mais velhas da aldeia, ou para as crianças, ou para as pessoas mais novas, para as crianças. É uma divisão praticamente biológica, sexual do trabalho. Por exemplo, em determinadas aldeias, a organização do povo se dá pela mulher e o processo de caça e pesca se daria pelo homem em alguns povos. Mas hoje não é assim que funciona.
Então, nesse processo contemporâneo capitalista, o trabalho ele é coletivo, mas a apropriação do trabalho, do lucro ou do excedente do trabalho, que é aquilo que excede o salário, fica com o patrão, com o dono da empresa, ou de maneira mais moderna, né? Com os acionistas da empresa. E essa relação conflituosa se mostra na criação dos sindicatos, tanto dos patrões quanto dos trabalhadores. De movimentos sociais, quando você tem desemprego, o movimento social tenta construir alternativas de políticas públicas para incorporar as pessoas na cidadania. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores desempregados, o movimento dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, incorporando massas de trabalhadores que foram jogados para fora da sociedade, sem terra ou sem moradia. E esse seria um motivo de anomia. As pessoas estariam fora das regras sociais de fracasso e sucesso. As pessoas fracassaram porque o sistema produz um número muito grande de fracassados. O sistema social entende o que constrói aquilo que é bom e que é ruim. E dentro desse processo de bom e ruim, tem uma série de rituais que vai promover a concepção do que seria bom e ruim. A exemplo, para um cidadão ser considerado bom, ele tem que, sei lá, ser um bom estudante, uma boa estudante na escola, um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, se formar, ou ser um bom pai, uma boa mãe, ou se for católico, ir às missas, se for evangélico, ir aos cultos, se for do candomblé, ir às giras, e assim por diante. Esse seria o tipo de cidadão com sucesso, que através do emprego, do trabalho, da renda, compraria a sua casa, compraria suas mercadorias. Mas uma sociedade cingida pelo fracasso, porque o tamanho do desemprego, a fome, a miséria, você tem uma construção imensa de favelização ou uma construção imensa de marginalizados, pessoas que estão à margem da sociedade, que não conseguem, mesmo se esforçando muito, não conseguem ter sucesso social. E aí isso provoca o quê? Uma anomia. As regras não podem ser cumpridas, porque as regras vão produzir fracasso. E aí as pessoas procurariam outros meios de se realizar. Então, pessoal, a terceira anomia, que seria a negação da solidariedade para Durkheim, seria a divisão do trabalho intelectual. A divisão do trabalho intelectual, que por causa da disseminação das especialidades nas ciências, cria uma competição entre os diversos ramos científicos e não uma solidariedade entre os cientistas. Então a fragmentação não criaria a solidariedade, uma interdependência, uma interconexão entre as ciências, a tal da multilateralidade, a unilateralidade, a relação conexa entre as ciências estaria poluída ou polida por conta da divisão, da extrema divisão do trabalho na ciência. Beleza? Então esses seriam os 3 pontos que levariam então à anomia para Durkheim, decorrente das crises industriais e comerciais, decorrente do antagonismo entre trabalho e capital e decorrente da divisão no trabalho intelectual, beleza? Então, para Durkheim, ele vai concluir que o indivíduo focado, isolado em sua atividade particular, ele não percebe que há outros que trabalham muitas vezes ao seu lado e que colaboram para a mesma atividade, perdendo-se assim a ideia de uma obra comum. Então, na visão da solidariedade social, o interesse público emerge de tão somente o interesse privado. É a extrema individualização. Durkheim também fala o que provocaria a anomia seria a extrema individualização, a extremidade do interesse individual em relação ao bem comum, em relação ao bem público, não é o interesse público, a solidariedade social. Então, portanto, quando a gente tem, por exemplo, gente, não vão para bar,
não saiam às ruas, evitem, saiam de máscara, porque você vai estar protegendo a você mesmo e aos outros por conta da pandemia. Aí sai o sujeito e fala assim, mas o meu direito individual de querer andar como eu quiser na rua, meu direito de ir e vir. Ou senão, quando a pessoa fala assim, mas vai ter vacinação, vai uma vacinação obrigatória. Ah, mas o meu direito é individual, o próprio corpo, eu não quero. E aí você pega a doença e transfere para outros. Ou quando a pessoa está fumando cigarro e a fumaça vai para o outro, ele fala assim, mas eu tenho o direito de fumar, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Entendeu? Então o interesse público decai nesse processo de anomia, porque as individualidades estão se sobrepondo ao interesse coletivo. Esse também é um processo de anomia. Beleza? Então as relações entre o capital e o trabalho permaneciam na época lá do Durkheim, quando a gente fala de trabalho, né? Em estado de indeterminação jurídica. No começo da Revolução Industrial, você não tinha lei de proteção ao trabalhador, você não tinha sindicato, não tinha proteção para quem trabalhava. E aí você tinha uma anomia completa, você não tinha regra. É como acontece no Brasil hoje, pensem comigo. Um monte de gente desempregada, um monte de gente trabalhando de bico, na informalidade. Isso hoje a gente chama de precariado, usando o termo do professor Ricardo Antunes, lá da Unicamp. O professor Rui Braga, da USP, diz ainda que os trabalhadores de plataforma ficam sem condição de mobilidade social, ou seja, de condição de sair daquela situação em que vivem. As condições para sair daquele lugar de trabalho são cada vez mais difíceis. Não tem proteção social. E como o emprego não tem mais estabilidade, tem poucos concursos públicos, né? A gente tem a privatização cada vez maior do patrimônio público. Então você não tem intervenção do Estado para dirimir conflitos, problemas. Então na esfera do emprego as pessoas não têm proteção social, estabilidade. Por exemplo, meu avô ficou 19 anos numa empresa só, privada. Na década de 60 existia estabilidade na empresa. A empresa não poderia demitir você após 10 anos de trabalho, senão pagava uma multa muito alta. Hoje em dia, a terceirização é geral e restrita depois da reforma trabalhista e tudo mais. Então tudo isso é muito importante quando a gente vai entender a anomia. Por quê? Não tem regra. É uma confusão. As pessoas entram e saem do trabalho para ganhar um pouquinho, para poder sobreviver. E aí, nesse processo, você tem um processo, como diz Durkheim, anômico. Né? Mas para Durkheim a anomia vem a partir de cima, viu? Depois a gente vai ver isso mais detidamente, viu? Então esses diversos exemplos são, pois, as variedades de uma mesma espécie. Todos os casos, se a divisão do trabalho não produz solidariedade, é porque as relações entre os órgãos não são regulamentadas, é porque elas estão em estado de anomia. Isso está no final da página 18. Quer dizer que não tem regulamentação, não tem lei, não tem organização para todos os setores que contemplem a população. Na obra O Suicídio, Durkheim, ele vai falar de vários tipos de suicídio. Né? Mas o principal para a gente saber aqui é que faz parte da natureza humana desejar sempre mais. Então ele diz que tem uma natureza imanente, nasceu uma pessoa. E que as aspirações das pessoas são ilimitadas e insaciáveis. As pessoas vão querer sempre mais. Isso aí quem diz é Durkheim. E isso gera insatisfação. Então o suicídio apareceria então uma saída para resolver individualmente a vida, que não responde aos anseios, né? Que seriam insaciáveis das pessoas. Ele cria uma tipologia, alguns tipos de suicídio mais comuns lá na época dele. E isso é vigente até hoje, muito interessante o que ele está dizendo. São 4 tipos. A. Suicídio egoísta, quando falta conexão com a sociedade. Né? Sei lá, a pessoa não tem emprego, não conseguiu se escolarizar, a pessoa não tem poucos amigos, não tem vínculos fortes com a família, etc. O suicídio altruísta, que é para o bem da sociedade.
Um exemplo, por exemplo, um revolucionário que se doa pela causa e morre pelo país, uma pessoa vai presa em nome dos colegas, né, em defesa do país, a pessoa vai presa injustamente pelo país, né, por exemplo, no Japão. No Japão, o governo não tinha bombas, tinha poucas bombas, a situação estava ruim com o armamento lá na Segunda Guerra Mundial. Aí tinha os pilotos kamikazes, eles pilotavam os aviões e pilotavam os aviões em direção aos alvos. E aí o avião caía na direção daquilo que se queria destruir. E os pilotos morriam junto para beneficiar o país, o Japão. Também tem outro exemplo de suicídio altruísta, Mandela, né? O Mandela lutava contra o racismo e pela igualdade social. E aí ele foi preso num processo fraudulento da justiça lá da África do Sul e ficou 25 anos preso. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos de prisões injustas. O Carlos Marighella, lá na década de 40, foi preso e foi perseguido e torturado pelo Estado Novo do Getúlio Vargas, e depois ele foi assassinado pela ditadura militar. Tem o Carlos Lamarca, foi assassinado pela ditadura militar. Esse é o suicídio altruísta. A pessoa vai fazer uma coisa que vai levar à morte. Entendeu? Que mais? O João Cândido, ele não se suicidou, aquele da revolta das Chibatas, né? Ele morreu em 69. Lá em 1920, 22, se eu não me engano, ele liderou a revolta das Chibatas, porque na Marinha brasileira se maltratava, torturavam recrutas, entre outras questões. Ele suicidou a carreira militar dele, porque ele foi expulso no Marinha depois. Ele só foi reconhecido lá em 2006 como herói brasileiro. Tem um suicídio fatalista e o anômico, eu vou explicar. Nos dois primeiros, a questão se situa no modo como o indivíduo se insere no grupo social. Ou seja, no primeiro, egoísta, falta de conexão com a sociedade, e no segundo, para o bem da sociedade. Então você tem primeiro o suicídio pela ausência de integração, suicídio egoísta, ou excesso de integração, suicídio altruísta. Então o kamikaze era uma pessoa muito integrada na sociedade, defendia o Japão, o Mandela defendia o seu povo negro, né? O Carlos Lamarca defendia o Brasil, e no caso ele era comunista, defendia a Revolução Socialista no Brasil. Você tinha o Carlos Marighella também, tem outros casos. Que mais? E nos dois últimos, né, o suicídio fatalista e o suicídio anômico, a ênfase se situa na falta ou excesso de normas. No fatalista é a falta, no suicídio anômico é a falta, o desregramento. Então, sei lá, você tem uma sociedade que não tem regra, não tem legislação trabalhista, a situação está horrível, as pessoas não estão conseguindo viver nessa situação, tem muita gente que se suicida. E tem um excesso de regras, quando as pessoas são, por exemplo, na escravidão. Tem regras que te tiram toda a liberdade. Então a pessoa se suicida porque não aguenta aquelas regras. Ou ainda no Japão, por exemplo, onde as regras são muito difíceis de cumprir. Então as pessoas acabam se suicidando também. Na França, você teve a privatização da telefonia e as pessoas tinham um regime de trabalho muito difícil. Então as pessoas iam no último andar do prédio da telefonia lá da França e pulavam, porque se sentiam muito tristes, degradadas, as pessoas se sentiam degradadas, né? Então a anomia, o suicídio anômico, então, é uma atitude causada pela ausência de limites do desejo humano e da indeterminação dos objetivos a seguir. Então você tem objetivos indeterminados também tem essa relação. Quando ocorrem movimentos que perturbam a ordem social, crise econômica, então você tem suicídio anômico, não tem regra, você deve ter convulsão. Ou então as pessoas não podem, as pessoas têm objetivos, a pessoa quer ficar rica, sei lá, quer ir fazer faculdade, a pessoa quer ter uma casa, ter um emprego, cuidar dos filhos, ter sucesso, ser reconhecido, e a pessoa não consegue por causa da crise.
Então a pessoa pode se suicidar, também isso é uma das razões. Um segundo item da suicídio anômico é quando o período de prosperidade busca, né, de prosperidade busca, né, acelerada, né, quando o indivíduo sempre quer mais, né, há uma emergência de suicídios anômicos. Né, se a pessoa tem suicídio, a pessoa quer a pessoa tem um sucesso muito repentino, de chofre, assim, acontece de maneira inesperada, e aí a pessoa está realizada e não precisa mais viver, né? Isso também é uma das razões de suicídio. São estudos sociológicos das razões do suicídio, para entender as razões para que as pessoas se suicidem, né? Então a perturbação desorienta as pessoas, né? Desorienta os indivíduos, criando desequilíbrio entre os seus desejos e as possibilidades de satisfação. Então aparece o sofrimento e o desespero que podem levar o indivíduo ao suicídio por falta de um marco que de alguma forma impõe um limite. Então assim, a pessoa quer alguma coisa, mas tem uma barreira muito grande à sua frente. Então a pessoa pode se suicidar por isso. Então, no instante que as normas também se debilitam, justamente quando mais se necessita de uma normatização mais rigorosa. Por exemplo, você tem a norma da máscara, certo? Aí o presidente fala que usar máscara é uma bobeira, não é para usar máscara. Tem a norma da vacina, aí o presidente fala que não é para se vacinar. Então, no momento que a gente está precisando de normas, né, rígidas e rigorosas, você tem aqui um relaxamento, uma debilitação das normas. Então as pessoas podem não saber o que fazer, entrar em choque. Então tem gente que também pode se suicidar por isso. Beleza? Então, quando a sociedade, através de suas instituições, não se desempenha um papel de integralizar as normas e assim orientar as pessoas, né, limitar as atividades dos indivíduos, surgem espaços para anomia, nos quais a solidariedade social diminui, alterando o possível equilíbrio entre as necessidades das pessoas, né, e os meios para a satisfação das necessidades. Beleza? Sem haver regras claras, não é um deslocamento dos vínculos sociais. Sem regra de ascensão social, de sucesso, as pessoas perdem as referências. E isso pode levar à autodestruição das pessoas, beleza? Então isso é para Durkheim, viu? Então vamos sumarizar. O que se vê em Durkheim, né, é que na divisão do trabalho, a análise do suicídio, os aspectos negativos da anomia, isto é, aquilo que é anormal, que se desvia da norma, né, das instituições dominantes, e que altera então a solidariedade social. Então vou dizer de outras maneiras, né? Aquilo que altera a normalidade, o que se entenderia por normalidade, e vamos pensar que a normalidade é imposta pelas instituições, pelo Estado, pelas igrejas, pela família, certo? Quando essas instituições têm normas e essas normas não são seguidas como deveriam, então você tem uma anomia. O mundo vira de cabeça para baixo. Entendeu? E aí quando as pessoas não têm mais referências, as pessoas entram em parafuso e podem se autodestruir. Aí vem um suicídio. Então a preocupação do Durkheim, na explicação sociológica dele, é identificar ou ressaltar os aspectos de manutenção da sociedade e de permanência, bem como de identificar aquilo que pode enfraquecer a estabilidade. Para Durkheim, o importante é a estabilidade, a manutenção da estabilidade. E ele quer estudar aquilo que provoca a instabilidade, para poder então procurar soluções para a instabilidade, para poder tornar a sociedade mais do que estável. Beleza? Agora vai ter um autor novo, que é o Robert Merton, que morreu em 2013. É um autor bem recente, viu, gente? Bem legal esse livro que eu estou dando para vocês, que vai mostrar uma coisa parecida com o Durkheim. Beleza? Ele é um cara bem legal, né? Ele é lá dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Sociologia, Teoria e Estrutura, tá bom? E a análise dele, ele vai falar o seguinte, que é bem bacana, quero que vocês prestem atenção nisso, viu? Ele diz o seguinte, lá nos Estados Unidos, que a análise dele é lá nos Estados Unidos, beleza?
Nos Estados Unidos, existe um conjunto de ideias, uma estrutura cultural que vai indicar metas culturais, objetivos culturalmente definidos. Ou seja, né, o sonho americano, que é a riqueza, o status que a riqueza promove, né, poder como símbolos de sucesso. Então, o sucesso, né, através da riqueza é o sonho americano, é o sonho estadunidense, é o sonho cultural norte-americano. Mas ele vai dizer o seguinte, que vai ter um descompasso entre o que a gente entende como estrutura cultural e estrutura social. Beleza? E aí, o que é estrutura social? Aqui são os meios que você tem para alcançar aquilo que culturalmente te exigem. Por exemplo, para você ser uma pessoa bem-sucedida, você deveria ter um carro, mas você não tem condição de comprar um carro. Para você ser pessoa bem-sucedida, você teria que viajar muitas vezes por ano, que você teria que sempre ir para a praia, para estar em piscinas, mas isso não é possível. Então, isso está em descompasso com a estrutura cultural. A cultura te pede um status social, riqueza, né? A ambição de chegar lá, e diz que isso é possível, vai depender do seu esforço, né? Mas aí, quando você olha para a estrutura social, os meios para atingir o que é pedido culturalmente não existem. Existe um descompasso entre a estrutura social e a estrutura cultural. E ele vai dizer o seguinte, que existe uma ideia de que todo mundo tem as mesmas oportunidades da vida, quando isso não é verdade. Tem gente que é rico e tem gente que é pobre. E essas pessoas pobres são empobrecidas por pessoas ricas, através do que a gente explicou, pelo que o Marx trabalhou, né? Pela exploração do trabalho, a mais-valia. Né? Então eu vou ler um pedacinho aqui do livro do Merton. Primeiro, está lá na página 19 do livro de vocês. Todos devem esforçar-se para atingir os mesmos elevados objetivos, já que estão à disposição de todos. Segundo, o aparente fracasso momentâneo é apenas uma estação no caminho do sucesso final. Terceiro, o fracasso genuíno consiste apenas na diminuição ou retirada da ambição. Então a ambição é bem vista nesse sistema cultural norte-americano. Então o Merton ele vai identificar 5 modelos de harmonia a esse sistema de méritos. É um sistema de mérito norte-americano, cultural, que vai ambicionar o sucesso, a riqueza, o status social através da riqueza, certo? E aí são 5 processos que ele vai dizer que podem levar à harmonia. Um deles é a inovação. O indivíduo aceita as metas propostas, as metas culturais, que é ter sucesso, e assimila-as integralmente. Mas quando ele não alcança, ele procura outros meios para atingir o sucesso, mesmo que sejam até reprováveis ou ilegais. Ou seja, ele vai romper com as normas. Isso é um processo de anomia. Você tem também o processo de conformidade, é quando o indivíduo busca atingir metas culturais que a sociedade propõe, no caso o sucesso, conformando-se com a situação em que vive, mesmo que não consiga atingi-las. Mas ele não questiona os meios possíveis para alcançá-la. Essa pessoa conformista. A pessoa conformista é a pessoa que, vê a realidade e fala, não, tá bom, é assim, tudo bem. Né? E a pessoa não questiona o lugar onde vive, essas metas sociais e culturais. Beleza? E aí, quanto maior o número de indivíduos com esse perfil, maior será a coesão e a estabilidade social. Então, quanto mais pessoas conformistas, então vai ter o que? Estabilidade social. Mas em contrapartida vai ter um risco de estagnação, de pessoas que não queiram ambicionar a riqueza. Né? Então, porque a mudança social então ela vai ser inibida, mesmo que seja gradativa, beleza? Então essa não seria uma situação anômica, mas ela promoveria adaptação ao sistema estabelecido, beleza? Isso seria um problema, porque as pessoas não ambicionariam sucesso.
O ritualismo. Os indivíduos que estão nesse grupo sociológico ritual, eles abandonam e renunciam às elevadas metas sociais para alcançar o sucesso, porque pensam ser incapazes de atingir as metas culturais, demonstrando, pois, um desinteresse em virtude do medo do fracasso. Então as pessoas têm medo do fracasso, então abandonam essa meta de ser rico. Então as pessoas até se conformam. Então até certo ponto, a pessoa tem medo de perder o status que tem. Então não quer mais. Então a pessoa continua a manter o respeito aos meios propostos, como se fosse um ritual a ser preservado. Então a pessoa vai lá e fala assim, não, o sucesso, a riqueza é legal, bacana, mas não é para mim. E se eu tentar fazer isso, eu posso até perder a posição que eu tenho hoje. Beleza? E tem o retraimento. Então quando a pessoa tenta se adaptar, né, mas a pessoa não consegue. Então a pessoa se evade, né? A pessoa não adere a essas metas culturais e nem aos meios institucionais para alcançar os objetivos, entendeu? É um comportamento anômico, porque a pessoa não se identifica com esses valores culturais, a pessoa não quer atingir mais riqueza, ter mais sucesso desse modelo cultural, entendeu? Esse é o modelo de retraimento. E também tem o modelo de rebelião, que é o último modelo do Merton, que são os indivíduos que eles rejeitam esse modelo cultural de ter riqueza, que vai, na maioria dos casos, produzir fracasso, né? Porque quanto mais milionários, muito mais número de pessoas empobrecidas. Então o indivíduo rebelde, ao contrário do evasivo, ele não se apaga por trás da escuridão da fuga. A sua conduta se pauta pelo inconformismo somado à revolta. Beleza? Então daí tem as evoluções, tem a construção de uma nova ordem social, beleza? Então olha, se a gente comparar com o Durkheim, o Merton, ele tem coisas em comum. Então a anomia aparece quando há impossibilidade de satisfazer as metas sociais. Só que o Durkheim, ele fala que as metas sociais, elas são inatas, as pessoas nascem com objetivos inalcançáveis e que por talvez não conseguir atingir esses objetivos podem vir ao suicídio, por exemplo. Já para o Merton, não. Quem cria as necessidades é a própria sociedade. A sociedade cria necessidades imaginárias. Por exemplo, na década de 90 as pessoas tinham necessidade de ter um Discman para ouvir o CD. Hoje não, as pessoas querem ter um MP3. Entendeu? Antigamente era um disco de vinil. As pessoas queriam ver rádio, depois querem ver TV, hoje querem ver Netflix. São necessidades cada vez diferentes. Então essa é mais ou menos a diferença entre um e outro. Mas aí a gente lembra daquele primeiro autor, o Jean-Marie Guyot, que não havendo normas, as pessoas poderiam então criar, viver livremente. E aí a gente pensa o seguinte, a gente está num dilema social, né? A gente pensa no novo normal, que é a vida aqui EAD, aula virtual, ficar gravando vídeo, por exemplo, para vocês, e vocês terem contato comigo lá no Telegram ou na plataforma, ao invés da sala de aula como era antigamente. E tem pessoas que vão falar o seguinte, não é o novo normal, a gente tem que voltar para o antigo normal. Aí a gente pensa assim, poxa, o novo normal é anômico. O novo normal é anômico? Sim ou não? Aí eu quero que vocês respondam lá no exercício, em relação à sua convivência com as suas famílias. As regras que foram colocadas lá no convívio com a família de vocês, como é que é? Como é que tá? As pessoas desobedecem as regras, tá uma anomia completa. E o normal antigo, ele é bom? Por exemplo, na nossa sociedade, normalmente a gente tem racismo, misoginia, preconceito contra as mulheres, o salário mais baixo para mulheres, para pessoas negras. Esse normal antigo a gente tem que voltar para ele? E esse novo normal, ele é bom? Então talvez a gente possa pensar em mudar isso. Então a gente tem que se perguntar, né?
essa volta à normalidade faz sentido? Esse novo normal é bom? Beleza, gente? Essa é a aula de hoje sobre esse capítulo de anomia. Espero que tenham gostado, tá bom, gente? Faça um exercício lá. Qualquer coisa, entre em contato comigo.